O critério de equilíbrio ele é válido tanto para sistemas unicomponente, como também para sistemas multicomponentes. E ele pode ser aplicado para equilíbrio de fases, ou seja, por exemplo, equilíbrio multicomponentes líquido-vapor, líquido-líquido, immiscíveis, sólido-vapor e etc. Além disso, o critério de equilíbrio ele também ocorre na natureza, ou seja, a variação da energia livre de Gibbs mínima também para sistemas com reação química. Então, tanto para equilíbrio de fases como para equilíbrio de reações químicas, nós vemos sempre a variação de energia livre de Gibbs mínima. Para fluidos puros, tá? A contribuição de uma propriedade molar de mistura qualquer é apenas resultante da interação das moléculas da mesma espécie. Mistura binária de dois fluidos ou mais, por exemplo, a energia total, a energia interna total U, ela é resultante das interações tanto dos fluidos puros, ou seja, 1 e 1, 2 e 2, como também a interação entre esses dois fluidos. Então, para se determinar qualquer variação de propriedade molar de mistura, primeiro, normalmente nós temos o dado experimental, o M/M molar, que é função de temperatura, pressão e fração molar de todos os componentes, o vetor fração molar. E aí nós precisamos descontar a contribuição dos componentes puros, ou seja, a fração molar do componente 1 vezes a propriedade molar 1 do componente puro, esse zerinho significa puro, como função de temperatura e pressão, e do componente 2 também. Se houver N componentes, cada um deles deve ser descontado nesta equação. Uma equação geral para se obter a propriedade parcial molar de um componente, quando é conhecida a propriedade da mistura, ou seja, a propriedade M, tá? Ela pode ser volume, energia interna, entalpia, entropia, energia livre de Gibbs, tá? Basta nós fazermos a derivada parcial desta propriedade molar vezes o N, onde N é o número de moles total, ou seja, o somatório de todos o número de moles dos componentes. E essa derivada tem que ser em relação à variação do número de moles deste componente I. Então, se aqui a propriedade parcial molar é 1, a sua derivada será em relação ao componente 1, ao número de moles do componente 1, mantendo pressão, temperatura e o número de moles dos outros componentes, ou seja, o número de moles NJ, onde J é diferente de I, constante. A equação de Gibbs-Durand, ela é a variação da propriedade molar em relação à pressão, com temperatura e composição constante de todos os componentes, mais a variação da propriedade em relação à temperatura com pressão e composição molar constante, menos o somatório da fração molar de todos os componentes vezes a variação da propriedade parcial molar é igual a zero. Essa equação ela é utilizada para validar dados experimentais, certo? De qualquer propriedade. Volume molar, energia interna molar e etc. Como essas equações também para os limites de quando a solução se torna pura e quando uma espécie se aproxima do seu limite de diluição infinita.
Essas figuras da entalpia do sistema água-DMA como função da fração molar de DMA, do artigo previamente enviado Formaz 1989, nós temos tantos dados experimentais, que são representados pelas bolinhas, como pelas equações propostas pelo autor, que são representados pelos tracejados. O gráfico mais acima, tá, é na menor temperatura, 278,15. Do lado direito, nós temos a variação da entalpia parcial molar, tá, de ambos os componentes, tanto da água como do DMA. E do lado esquerdo nós temos a entalpia da mistura, tá? A entalpia da mistura experimental. Então, nós podemos ver que ambas as propriedades, tanto a entalpia da mistura como a variação da entalpia parcial molar, ela é função da temperatura, tá? Nós vemos que quando xDMA é zero, tá? Significa que nós temos apenas água, tá? Então, nós podemos olhar também para este gráfico valores de entalpia de componente puro, tá? Para essas diversas temperaturas. Ou quando xDMA é 1, também nós podemos fazer a leitura da entalpia do componente puro, certo? No caso da variação do volume molar, tá, nós temos a variação do volume da mistura em centímetros cúbicos por mol e a variação do volume parcial molar também, tá? Como função também da fração molar do DMA, certo? E aqui também nós estamos verificando a variação com a temperatura. Então, o gráfico mais acima nós temos a menor temperatura, 278,15 Kelvin. Novamente, as curvas representadas pelas bolinhas são as curvas experimentais. E as curvas tracejadas são as curvas das equações, dos dados de variação de volume molar. Tá? E a variação do volume molar parcial, ele é dado por essa equação representada, que é o volume parcial molar menos o volume molar do componente puro. Da mesma forma que a entalpia, os volumes molares dos componentes puros, eles podem ser lidos nos extremos, ou seja, o volume molar da água pura é quando X do DMA é zero, e o volume molar do DMA puro é quando o X molar do DMA é 1. Variação de volume e entalpia parcial molar para o sistema água e DMA. Tá. Então, o que a gente pode observar? Informações sobre a variação volumétrica de uma molécula quando transferida do seu estado puro, ligada só com moléculas de sua espécie, para um meio onde estará coordenada moléculas de outras espécies, ou seja, que a gente já pode chamar de diluição infinita. Valores negativos de variação de volume na diluição infinita significa que a molécula tem um espaço disponível menor quando está em diluição infinita do que quando encontra-se no estado puro. Assim como nós temos as propriedades reais do componente puro, nós temos também as propriedades de misturas. Tá? E na prática, elas são utilizadas porque nós só medimos temperatura, pressão e quantidade de matéria que pode ser expressa em volume, enquanto que as outras propriedades não são medidas experimentalmente, como entalpia, entropia, energia livre de Gibbs. Então, a primeira equação, de cima para baixo, ela é o DNG molar da mistura
igual ao N da mistura, vezes o V molar dP, menos o S, vezes o N molar, vezes o DT, mais o somatório do potencial químico vezes o DNI. Então, o último termo da equação já mostra contribuição como uma propriedade de mistura, tá? Lembrando que o potencial químico ele não é normalmente determinado. O que é determinado e é mostrado na segunda equação de cima para baixo é a energia livre de Gibbs molar, tá? E essas relações elas são feitas iguais às relações de Maxwell para componente puro. Então, por exemplo, na terceira linha das equações nós temos constante, pressão e quantidade de matéria. E também temperatura e quantidade de matéria. Então, como é que nós fazemos? A derivada do volume em relação à temperatura com a pressão constante, então é NV molar dP, e o número de moles constante é igual à derivada da entropia em relação à pressão com a sua temperatura constante. Como o número de moles é constante, ele vai aparecer dos dois lados dessa terceira equação, certo? E aí o termo DNI aqui, ele é nulo, tá? Assim como nós temos a quarta equação de cima para baixo, que também ela é desenvolvida a partir da relação de Maxwell, tá? Onde o seu propósito prático é que nós medimos apenas volume ou quantidade de matéria, pressão e temperatura. Então, se eu quiser determinar a energia livre de Gibbs parcial molar, eu posso utilizar a relação de Maxwell, tá? Então, neste caso aqui, nessa quarta equação de cima para baixo, a temperatura e a quantidade de matéria dos outros componentes que não seja o I é constante. Então, na segunda equação, eu vou zerar tanto o termo dt, tá bem? Então, eu vou ter a variação da energia livre de Gibbs molar em relação à pressão, com temperatura e número de moles constantes, todos os números de moles constantes, é igual à variação do número de moles da solução, do volume em relação a NI, agora em relação a NI, que é a contribuição da parcela de mistura, com pressão, temperatura e NJ constante, onde J são os outros componentes, tá? Nós também podemos fazer a quarta equação agora do lado direito, a variação da energia livre de Gibbs molar em relação à temperatura agora, com pressão constante. Então, o termo dP, lá da segunda equação de cima para baixo, ele já é desprezado para a gente montar essa relação de Maxwell. Menos, por causa do menos, lá do menos NS molar dt, né, desta segunda equação, menos variação do N vezes S molar em relação a NI com PT e NJ constante. Tá? Lembrando que, por definição, a propriedade parcial molar, qualquer M, é igual a derivada parcial de N vezes a propriedade em solução M molar em relação à variação com o número de moles NI, a PT e NJ constante. Então, eu posso dizer que VI é simplesmente igual à variação de N vezes o V molar em relação a NI. Isso nós temos uma igualdade de Maxwell que foi determinada, que é igual a variação de G molar I em relação a P com temperatura e número de moles I constante. Outra definição que pode ser desenvolvida é quando nós temos uma equação de solução, ou seja, de mistura, N, H molar igual a N, U molar mais PN, V molar, né, que é a definição de entalpia,
Quando nós fazemos a derivação em relação a NI, a TIP e NJ constantes, simplesmente a gente só faz a derivada da equação de cima em relação a NI para obter a segunda equação de cima para baixo, tá? Com temperatura, pressão e NJ constante. Então, a gente sabe que, por definição, por exemplo, a derivada parcial de N vezes o molar em relação a NI é o próprio UI molar parcial, né? Isso é definição de propriedade parcial molar. Bom, uma propriedade parcial molar que não seja o volume de uma espécie presente em uma mistura de gases ideais é igual à propriedade molar correspondente da espécie como um gás ideal puro na temperatura da mistura, porém a uma pressão igual à pressão parcial da mistura, tá? Então, o que isso quer dizer? Nós temos a propriedade, ela é dita como propriedade de mistura ideal quando ela tem o mesmo valor tanto na pressão P como em uma pressão parcial PI, tá? Algumas propriedades, nós sabemos que isso acontece já, pois elas, dizemos que elas não são função de pressão, tá? A energia interna e a entalpia, como elas são independentes da pressão de gás ideal, então elas têm essa igualdade. No entanto, a entropia de um gás ideal, ela depende da pressão. Se nós pegarmos a equação geral da entropia, da variação da entropia, que é dS de gás ideal molar, né, igual a Cp sobre T dt menos R, dividido por P dP, né, a P constante, nós só ficamos com o termo que é dependente da pressão, né, menos o Rp sobre dP. A integração, tá, com os limites inferiores de Pi até o limite superior P, fornece, então, a segunda equação, tá, de cima para baixo. Então, nós ficamos com S molar de gás ideal função de T e P, menos S molar de gás ideal I, né, função de T e PI, é igual a menos R ln de P divididos por PI. Lembrando, então, que PI, a pressão parcial, ela pode ser definida como YI vezes P, tá bem? E aí, então, fazendo os artifícios algébricos, nós ficamos com a última equação, né, que é S molar de gás ideal, função de T e P, é igual a S molar de gás ideal, função de T e PI, mais R ln de YI. Tá? Bom, então o que a gente pode ver? Que as propriedades de misturas, tá? Que não dependem da pressão, como a entalpia de gás ideal, ela é simplesmente a contribuição da entalpia parcial molar de cada componente, né, com seu somatório, multiplicando pela fração molar. Mas a entropia de gás ideal e a energia livre de Gibbs, além da contribuição dos componentes puros, né, parciais, também nós temos o termo relativo à pressão, tá? O exercício 2, tá? Nós precisamos dos dados experimentais. Esses dados experimentais, eles são a densidade em quilogramas por metro cúbico da mistura de água e metanol, lembrando que volume é o inverso da densidade.